pedimos algo para o universo, plantamos a semente e precisamos fazê-la germinar e ir regando ela durante o tempo até que ela realmente dê frutos. E muitas pessoas não entendem sobre essa lei universal. E elas plantam uma semente, só que aquela semente não germina. Por quê? Muitas pessoas à sua volta, quando você conta sobre algum plano seu, ela te desanima de alguma forma. E quando você deixa entrar alguma dúvida ou algo do tipo dentro de você, aquela semente em que você havia plantado, ela deixa de germinar e dar frutos. Então, nunca dê bola para o que as outras pessoas falam. Acredite e tenha 100% fé. Essa é a principal forma que você vai conseguir chegar na sua manifestação. Meu nome é Larissa Berbizier e aqui no meu canal eu falo sobre expansão da consciência, evolução do ser, evolução tanto espiritual quanto material também. Porque nós não precisamos ter um espiritual forte, focar 100% nele e aqui na Terra deixarmos de viver uma vida plena, uma vida boa. E muitas pessoas não entendem que são merecedoras. Tem pessoas que vê o espiritual como sofrer, mas ser uma pessoa espiritualizada não é sofrer, e sim conseguir ter muito mais. Porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Nós podemos ter tudo o que nós quisermos, só que nós precisamos observar o que queremos com consciência. Quando você tem 100% de consciência sobre o que você quer, onde você quer chegar, tendo um propósito nisso, aí sim as coisas começam a se materializar aqui no plano físico. Porque as coisas boas da vida, riqueza, poder e status, na verdade não importam 100%, né? Se você realmente foca nisso e você quer essas coisas por ego, muitas vezes isso acaba que não acontece, porque você está colocando o ego nisso. E nós devemos querer com propósito. Nós podemos ter com propósito e sermos uma ponte entre o espiritual e o plano físico. Quando falamos sobre lei da atração, materialização, o que queremos aqui na Terra, muitas pessoas não entendem como funciona. Mas isso vem lá nos tempos de Jesus. Jesus já falava sobre isso quando ele falava sobre a fé. Diversos milagres em que ele fez foram conduzidos através da fé, sendo que na maioria dos milagres ele sempre falava para a pessoa em que foi a fé dela que salvou ela. Inclusive, se você for olhar na Bíblia, quando Jesus foi para a cidade natal dele, lá ele não conseguiu realizar muitos milagres, porque lá as pessoas eram incrédulas. Então ali mesmo já deu para perceber que ele não conseguiu fazer milagres pela fé das pessoas e que os seus milagres eram realizados através da fé. E que não era ele o real salvador, mas sim a fé que a pessoa tinha. Isso funciona tanto para milagres de saúde quanto milagres financeiros ou qualquer outra coisa em que a gente quer ter na nossa vida física. Relacionamentos, tudo o que você coloca sua fé, tudo o que você acredita vai acontecer. Então, se você acredita que não vai dar certo algo, aquela coisa não vai dar certo porque você acreditou. Ou às vezes você pode até pensar que pode dar certo, mas se você coloca a dúvida, deixa aquela dúvida colocar a semente dentro de você, germinar e dar frutos, aí sim as coisas acabam dando errado. Normalmente a nossa fé é baseada em nossas crenças, e nossas crenças sempre são colocadas através dos nossos pais. Quando nós nascemos, nós vivemos em um mundo e crescemos em volta de pessoas que tiveram outras crenças e que elas vão passar as mesmas crenças em que elas tiveram para nós também. Então, quando você nasce aqui, você funciona como um computador formatado, por exemplo. Você não tem nada e na sua mente, né? Você não tem nada programado em você ainda.
E aí os seus pais e as pessoas que você tem ao redor vão começar a colocar programações e crenças em você. Então, muitas pessoas em que hoje em dia não têm prosperidade, provavelmente elas têm uma crença de que ser rico é ruim, em que os ricos só têm riqueza porque fazem algo de errado. E quando nós vamos entender isso, nós sabemos que muitas pessoas antigas que não tinham dinheiro falavam sobre isso. Ou então tem pessoas que já estão tão acostumadas com aquela vida de pobreza, elas já estão tanto na apatia, confortável com o que elas têm, que elas nem pensam e nem sonham em ter mais, porque acham que elas não são merecedoras e que para ter dinheiro é difícil. Então todas essas crenças em que você vai acumulando ao decorrer da sua vida foram colocadas por pessoas em que também receberam essas crenças. E também pela experiência delas. Então, quando você for conversar com uma pessoa que já foi traída, ela sempre vai desconfiar que outras pessoas vão trair ela. Também pelo trauma emocional que ela passou. E muitos não se importam em limpar esses traumas, essas emoções, e acabam vivendo sua vida sendo influenciado por esse emocional que ela teve, por experiências em que ela passou antes. Ela não acredita que ela consiga algo melhor agora, e por não acreditar, ela realmente não consegue, porque, como dizemos, tudo é baseado na fé em que a pessoa tem. Só que o universo é tão perfeito, o universo, Deus, como você quiser chamar, a fonte criadora, que eu chamo de fonte criadora, eles são tão perfeitos em que eles fazem nós repetirmos ciclos até curarmos certas coisas. Então coisas acontecem ali que às vezes se repetem na sua vida e você não sabe por quê. Mas quando você cria consciência que você precisa mudar e reprogramar aquilo, aí sim você consegue sair daquele ciclo. Normalmente nós temos o poder de atrair certas coisas, então no decorrer da vida existem pessoas que atraem relacionamentos ruins, relacionamentos que se parecem até mesmo com o pai, porque tem padrões às vezes de abandono, de rejeição. E normalmente as mulheres em que passam por esses padrões, elas sofreram algo do tipo com o pai, elas não tiveram o amor e a presença do pai. Então aquilo vai se repetindo e se repetindo até que ela entenda e mude aquele padrão e perceba que ela precisa se curar daquilo. E às vezes é difícil se curar, porque a gente precisa muitas vezes ficar sozinhos, sentirmos sozinhos, nos conhecermos, termos o nosso autoconhecimento. Nós somos um ser perfeito, somos seres completos, somos seres ricos, somos seres prósperos, mas muitas pessoas não entendem isso porque elas olham à sua volta e à sua volta elas não conseguem encontrar nada disso. Então, às vezes, você quer ter prosperidade e você pensa, eu vou ser rico, eu vou ser próspero. E aí você olha para sua conta e você não tem dinheiro. Mas aí o que você está fazendo para isso? Nós precisamos alinhar o que nós queremos com o que nós pensamos e a forma em que agimos. Se você só quer e não age para ter uma vida melhor, não estuda, não busca formas de empreender, não busca formas de melhorar a sua vida, como que você vai conseguir isso? Nós precisamos nos colocar em uma posição de receptividade para o universo. E aí, como que vamos desprogramar todas essas crenças e todas essas coisas em que colocaram o decorrer do tempo em nós? Tanto essas coisas emocionais, os traumas em que nós enfrentamos, quanto também, né, as crenças em que outras pessoas colocaram, de que nós não somos dignos, de que não somos merecedores, de que para ter dinheiro e sucesso temos que trabalhar muito. Como que nós fazemos para tirar tudo isso e conseguir ser livre e manifestar tudo em nossa vida? E a principal forma é, na Bíblia mesmo, Jesus fala para os discípulos que o reino dos céus está dentro de vós.
E também tem outra passagem na Bíblia que diz: cuide primeiro do reino dos céus e o resto vos será acrescentado. Então aqui nós temos a principal chave para nós manifestarmos o que precisamos. Cuidarmos de nós, cuidarmos do nosso emocional, do nosso espiritual e encontrarmos o reino dos céus dentro de nós. Quando nós fazemos isso, o resto é acrescentado. Porque quando nós desejamos as coisas, olhamos com consciência para o que queremos, as coisas vêm muito mais fácil para nós. Só que para chegar nesse nível, nós precisamos também controlar os nossos pensamentos, porque eles são sabotadores da nossa cocriação da realidade. Os nossos pensamentos estão sempre querendo sabotar de diversas formas. Quando queremos um relacionamento bom, ele lembra de coisas em que aconteceram e fica dando alertas, colocando medos, colocando insegurança. Quando é uma questão de prosperidade, quando nós vamos pensar em querer prosperar, os nossos pensamentos ficam colocando coisas como: cuidado com esse dinheiro porque senão você vai ficar sem. Ou naquele modo sobrevivência em que a gente já tem desde a infância. Normalmente isso acontece com crianças em que viram os pais passando dificuldade e ficando sem comer. Isso ativou desde sua infância o modo sobrevivência. E depois, quando essa criança vira um adulto e quer prosperar, acaba acontecendo isso. Quando estamos perto de prosperar, o modo sobrevivência ativa e aquilo auto-sabota a nossa prosperidade. Então, existem diversas crenças e diversos traumas emocionais aí dentro que precisam ser limpos e reprogramados. E para isso acontecer, você precisa criar hábitos diferentes, caminhos neurais diferentes, transformar aquelas programações ruins em novas programações, em coisas boas. Então aquelas crenças em que você tinha de eu não consigo, eu não sou merecedora, eu não isso, eu não aquilo, você troca por eu posso, eu consigo, eu sou filho de Deus e somente coisas maravilhosas acontecem comigo. Então nós temos diversas técnicas e diversas formas de mudar a nossa realidade e mudar as crenças que habitam dentro de nós. Mas quando a gente vai começar a colocar essas novas crenças, saiba que os seus pensamentos podem tentar te auto-sabotar. E se você deixa eles levarem você, você cai de novo e vai lá pro fundo do poço e depois para retornar é mais complicado. A gente conhece várias pessoas em que elas entram num caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, de limpeza emocional, de cura interna, e que acaba desistindo no decorrer. Por quê? Porque tudo o que faz você sair da sua zona de conforto e te leva para a cura, o seu cérebro não está acostumado. E tudo que começa a ser limpo, ele precisa vir à tona. E aquela coisa emocional, ela volta à tona em você e você precisa chorar e você precisa relembrar. Mas você muitas vezes não quer. Você não quer mexer naquilo, você quer deixar aquilo lá daquele jeito. Mas aí você não entende que aquilo lá muitas vezes está te auto-sabotando e interferindo na sua prosperidade de agora. Então muitas pessoas nesse processo, elas desistem, porque elas começam a mexer em feridas em que elas não queriam mexer antes. E uma das principais coisas em que a gente fala é que tudo contribui para o nosso bem maior. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. Tudo o que aconteceu de ruim na sua vida foi para fazer parte da sua evolução. Todos os ciclos ruins que se repetiram foram exatamente para isso. Só que antes você talvez não tinha consciência daquilo. E hoje você tem. Então toda vez que algo ruim está acontecendo, saiba que é para sua evolução. Para mudar a sua vibração, a sua realidade, você vai precisar mudar a sua frequência. Aqueles chamados saltos quânticos, né? E para mudar a sua frequência, para mudar a sua vibração, você precisa ser internamente para você ter.
E para isso acontecer, não é como as crenças em que você carregava antes, não é com os hábitos em que você tinha antes que você vai conseguir mudar de nível. Então esteja preparado para aguentar o processo. Muitas pessoas não querem aguentar o processo, muitas pessoas não querem enxergar o processo, mas ele é necessário para sua evolução. Então tem muitas pessoas em que falam assim também: ai, por que a gente tá aqui nesse mundo? Pra nascer, aí precisamos trabalhar a vida toda, depois morremos e acabou? Não, não é pra isso, até porque a gente não morre de verdade, a nossa essência ela continua viva e ela acaba reencarnando pra aprender o que não foi aprendido. Então às vezes perde aquela vida ali porque não aprendeu nada, ficou no automático a vida inteira. E ela volta para a roda kármica de novo. Então nós estamos aqui para nossa evolução. E a nossa evolução, ela acontece quando nós paramos, enxergamos os nossos padrões, temos consciência daquilo, do ser em que somos, porque somos espirituais, vivendo uma experiência humana. Nós não somos aqui, nós estamos aqui para aprender. Essa é a escola da nossa alma. Então, quando você entende isso, você vai ver. A vida não é tão ruim assim. Quando você está aberto para receber abundância, quando você está vibrando a abundância, quando dentro de você já é abundância, por que é que a abundância vai ficar longe de você? Você já está preparado para aquilo. Mas, se você não tem, se você tem aquelas crenças de escassez, se dentro de você existem coisas a serem realinhadas ainda, você vai ir repetindo os processos até você aprender e criar consciência. E é assim que as coisas funcionam. E você precisa reprogramar. Se você não quer passar por isso, não quer mexer nos lixos emocionais que você tem, você não quer limpar, lamento, mas vai ser muito difícil de você conseguir. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, peço que você dê um like, comente, envie para alguém para ajudar o meu canal. E nos próximos vídeos eu vou colocar algumas técnicas de manifestações e também meditações guiadas para você conseguir manifestar a vida que você deseja e limpar todas essas coisas em que estão travando a sua vida.